Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do assunto da semana 6. A semana 6 ela traz pra gente a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico, então a gente já viu aí um pouquinho sobre o que são os blocos econômicos. Então a União Europeia, na atualidade, é o bloco econômico mais avançado, né? Existem vários níveis, tá, de blocos econômicos, no qual a União Europeia é aquele que está no nível mais alto, tá? Os blocos econômicos, eles seguem alguns princípios, né? Que é a circulação de mercadoria, de serviços, de pessoas, de dinheiro, né? De capital. E aí, a União Europeia é a única que conseguiu atingir todos esses requisitos, né? Só que, claro, que isso não é de um dia para o outro, isso tem todo um processo que demora e para atingir esse nível requer aí investimento e o nível de desenvolvimento é muito alto. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, na União Europeia, as pessoas elas podem sair de um país para o outro sem a necessidade de visto, sem a necessidade de permissão. Diferente, por exemplo, de um brasileiro que, né, quer ir para um outro país, precisa ali de uma permissão. Então, se, por exemplo, eu for para um país da União Europeia, eu não preciso ficar restrito àquele país. Então, se eu fui aceito lá, se eu recebi o visto, por exemplo, na Espanha, eu posso pegar um avião, posso pegar um trem e ir na Alemanha, ir na França, ir na Itália. Por quê? A partir do momento que você está dentro de um país da União Europeia, você tem a livre circulação ali entre os países que compõem a União Europeia. Porém, nós temos aí algumas questões que a gente precisa destacar. Essa livre circulação, essas restrições bem livres, né? Vamos dizer assim, elas não são para todos os países que compõem a União Europeia. Por quê? Nós temos um grupo de países que nós vamos aprender no bloco 3, que são os países do leste europeu. Esses países são países frutos provenientes da antiga União Soviética. Apesar de serem países europeus e apesar de alguns deles já estarem participando da União Europeia, esses países ainda têm muitos vestígios da antiga União Soviética e apresentam aí algumas questões sociais. Não são países tão desenvolvidos quanto os outros países da Europa. Então, para evitar uma migração muito forte desses países em direção aos outros países mais desenvolvidos da União Europeia, esses países, né, da antiga União Soviética que fazem parte da União Europeia não têm essa livre circulação de pessoas garantida dentro dos países europeus. Então isso aí é uma restrição justamente por conta dessa diferença social e econômica que existe ali entre alguns países da Europa. Então eu tô falando isso para vocês entenderem que não é tão simples assim. Tá bom? A União Europeia, então, ela vai atingir o seu nível máximo quando eles criam ali uma zona comum monetária, que é a zona do euro. Então, eles criam uma moeda única, então, praticamente todos os países que compõem a União Europeia usam o euro como moeda oficial, principalmente nas transações internacionais, tá? Às vezes um país ou outro tem uma moeda oficial interna, mas para poder fazer comércio entre os países, tanto da Europa quanto fora, utiliza-se o euro como a moeda principal ali para essas trocas, tá? Então, a gente viu que a União Europeia é o bloco econômico mais avançado, então vários países da Europa que ainda não fazem parte da União Europeia querem fazer, porém, existem alguns países que não são tão satisfeitos e querem sair, que é o caso do Reino Unido, né, da Inglaterra. A Inglaterra, o Reino Unido, né, que é composto ali por vários países, eles não satisfeitos com a União Europeia, eles pediram a saída da União Europeia. Então, da mesma forma que não é tão simples entrar
também não é tão simples sair, porque envolve acordos internacionais, uma série de coisas legais que foram acordadas entre esses países que vão ser desfeitas. Então, não é tão simples assim. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia gerou um nome que é chamado de Brexit, né? Que BR é a abreviação da Grã-Bretanha, né? Que é em inglês, e exit, que é sair, né? Em inglês. Então, ficou conhecida como esse nome, que é a tentativa do Reino Unido de sair da União Europeia. Demorou alguns anos, foram vários plebiscitos, né? Tem que consultar a população se a população quer de fato sair, e foi aceito, e recentemente eles conseguiram terminar esse processo. Então, o Reino Unido não mais faz parte da União Europeia. E aí essa vaguinha do Reino Unido gerou um alvoroço, porque vários países querem assumir essa vaga. Então aí é uma jogada, uma questão política, econômica, social muito forte e significativa para poder fazer parte do bloco econômico mais desenvolvido do mundo, né? Então, gente, essa foi uma rápida explicação sobre a semana 6. Nas atividades, tem algumas atividades de pesquisar, mas não tá difícil. Tendo dúvida, é só me chamar que eu vou responder, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí, até a próxima.